Raríssimas, raríssimos e raríssimes, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 25 de novembro de 2025, terça-feira. Eu acho que esse episódio de hoje vai ser um pouco mais curtinho, mas eu não queria deixar de registrar que essa nossa conversa, eu estou devagarinho processando um certo mal-estar, porque o The Rest is History, que é aquele podcast que eu adoro, acho os apresentadores geniais, eles têm uma química entre eles fantástica, além do mais é um inglês super bem falado, super bonito, não é? Mas eles estão continuando uma longa série de episódios que eles já tinham publicado lá atrás sobre a Segunda Guerra Mundial, sobretudo sobre a agressão nazista, e isso não é exatamente um tema. Eu relutei em ouvir, relutei em começar, estou ouvindo já o segundo, terceiro episódio, já estou perdendo um pouco a conta, não é a coisa mais fácil do mundo, não é quando a gente vê a história contada de uma maneira que não é propaganda, que não é, sei lá, aquelas coisas gloriosas que eu devo ter visto na escola, etc e tal, em que todo mundo é heróico, todo mundo é inteligente, todo mundo é bacana, e a gente começa a ver que tudo é uma série de atrapalhadas e coisas completamente ensandecidas. Então eu não sei se isso acrescenta muito, né? Mas acho que o que inclusive eu estou com uma ideia na cabeça, que eu acabei fazendo um meme meio bobo hoje de manhã, que é um traço da natureza humana que parece ser bastante constante, que é digamos assim, a baixa correlação entre você ter uma convicção e você estar certo, né? O que eu estou tentando dizer de uma maneira um pouco mais elegante, mais interessante, que assim, é alguém que tem muita certeza do que acredita, a chance de que ela esteja realmente correta não é exatamente 100%. Né? Talvez seja até uma relação, digamos assim, inversa. Quanto mais convicta a pessoa tiver, mais certo que ela esteja errada. Não é? E isso me faz lembrar, recentemente eu estava lendo o Estadão, algum editorial, e alguém citou ali um discurso da diplomacia brasileira, alguém achou ali um rascunho de um discurso feito, sei lá, na ONU, né? E tinha uma anotação à mão feita assim, ênfase aqui porque o argumento é fraco. Né? Então, talvez sirva de vacina para todo mundo. Né? A gente se encanta com gente convicta, a gente se encanta com gente que parece estar ali batendo no peito, com absoluta certeza daquilo que diz. Muitas vezes pode ser digamos, um viés cognitivo, para não dizer um completo delírio, né? Ou pode ser também uma estratégia bastante refinada, né, de tentar mascarar justamente alguma coisa que não para em pé sozinha. Eu estou ouvindo essa história toda da Alemanha e estou pensando nisso, mas deixa eu mudar um pouco de ares aqui. Ontem eu pelo menos, me dediquei um tempo simplesmente, sei lá, desproporcional a uma história que havia me fascinado bastante, que é de um molusco marinho, que para deixar qualquer pressuposição que eu tivesse a respeito da biologia, né, de cabeça para baixo, porque afinal é um molusco que consome algas, só que das algas ele consegue separar os cloroplastos, que são justamente as fabriquinhas ali de fotossíntese, e ele consegue incorporar e ele consegue viver de luz, e o que até agora ainda estou processando essa informação, mas mais ou menos nessa linha, eu acabei de assistir um vídeo muito bacaninha, de um canal que, puxa, como eu gostaria que houvesse coisas tão divertidas assim na minha infância. Na minha infância eu era meio CDF, meio nerd, ficava lendo coisas no recreio, ficava lendo dicionário, enciclopédia, não é? Eu adorava, sei lá, como funciona, conhecer, que eram algumas dessas primeiras obras de divulgação técnica e científica e tal, mas nada se compara ao Kurzgesagt. Eles acabaram de publicar um vídeo muito bonitinho sobre árvores. Então, a próxima vez que você, sei lá, se empolgar num parque, né, e abraçar uma árvore, ok, justo, né, bacana, bonito, mas leve em consideração que você está abraçando uma coisa que está 98% ou 95% morta. Morta. Eu falei, como assim uma árvore está 95% morta? Pois bem, árvores são uma invenção, né, da natureza, absolutamente sensacionais. Né? O que acontece é que há uns 300, 400 milhões de anos, quando as primeiras plantinhas começam a se aventurar, né, por sobre os continentes, as primeiras plantinhas eram marinhas, a fotossíntese surge no mar. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, um artigo muito interessante,
de pesquisadores brasileiros, da newsletter da FAPESP. Eu vou dar o link para vocês, mostrando que uma pesquisa brasileira está demonstrando que líquen é uma coisa que eu não entendo muito bem, é uma simbiose entre fungos e algas, ou seja, não é uma coisa, são duas coisas, ou seja o que for. Líquen, pois bem, líquen você às vezes vê em tronco de árvore velha tal, pois bem, líquen foi chave para que a gente tivesse, digamos, um ambiente um pouco mais propício para as outras plantas, porque o líquen, esse fungo com alga, começou a avançar sobre os continentes, era tudo pedra, não tinha terra. Terra foram as plantas que fizeram, né? Eles foram avançando e conseguiram, com enzimas, com ácidos, conseguiram devagarinho ir quebrando, dissolvendo aquilo e criando condições mais propícias para as plantas. Então, vamos aqui agradecer aos líquens por terem tornado isso possível, senão esse planeta ia ser muito diferente. Pois bem, num certo momento, graças aos líquens, as plantas começam a se aventurar por sobre, eu ia falar terra, mas não é terra, é solo, mas também não é solo, é pedra mesmo, não tem o que fazer, não é? E aí que beleza, que legal, bate um sol danado e tal, mas o que acontece é que quando elas vão para a terra, elas não conseguem se mexer mais, elas estão paradas. Não é ficar flutuando no mar ao sabor das correntezas, não, elas estão estacionárias. Então, como é que eu faço para, de repente, me dar melhor aqui, né? Eu não consigo ir para lá, não consigo ir para cá, eu consigo ir para cima. Mas como que uma planta, as primeiras plantas sobem, né? Crescem, né? Verticalmente? As primeiras plantas usavam celulose, muito bom, muito bem, muito útil para você se proteger, mas do ponto de vista estrutural, celulóide é muito mole, ela não segura o tranco. Né? Então, o que acontece é que depois de uns 300 e tantos milhões de anos, né, alguém desenvolve ali, começa a surgir, né, uma evolução que é a lignina. A lignina já é estruturalmente muito mais sólida e ela permite que as plantas comecem a criar algum tipo de caule, algum tipo de tronco. Né? Que beleza, que coisa extraordinária. Tal. E as plantas começam a crescer 1 metro, 1,5 metro, 5 metros, né? Até o momento em que as plantas realmente conseguem evoluir o que a gente chama hoje de madeira. Quando as plantas conseguem descobrir, conseguem inventar a maneira de fazer um tronco de madeira, né, que tem celulose, que tem lignina, que é todo estruturado, pronto, aí a coisa vai embora. Então, aí as árvores começam a ficar colossais. Não é? E é muito interessante porque ele faz ali um comparativo, sequoias, que eu sei que sequoia é o nome de alguma coisa financeira, mas sequoia é uma árvore que eu nunca vi de perto, eu sei que tem ali na Califórnia, eu nunca fui, né, que podem chegar a mais de 100 metros. Pois bem, tem vários desafios aí. Primeiro, como é que uma coisa que é feita basicamente de vento, vale lembrar, né, que uma planta ela transforma água e vento em alguma coisa relativamente bastante sólida, né, uma coisa feita de vento consegue parar em pé, né, aguentando tempestade, chuva, ventania. Essa é a primeira questão, estrutural. A segunda questão é que, bom, as folhas estão fazendo fotossíntese lá em cima, por isso que ela cresceu. Né? As plantas começam a crescer para ter um pouco mais de espaço para pegar a luz do sol antes das outras. Né? Então, legal, as folhas estão lá em cima. Como é que você leva água para lá? Como é que você traz os açúcares de lá? Como é que você faz isso sem ter um compressor, sem ter uma bomba? Não é mesmo? Aliás, se você tentar usar uma bomba para puxar água acima de uma certa altura, não vai funcionar porque acima de uma certa altura a pressão para você subir a água cai tanto que a água entra em ebulição e já não é mais água, virou vapor. Então como é que uma sequoia leva a água até, sei lá, né, uma altura tão colossal? E tem outras questões, como é que ela vai se fixar no solo. Bom, o vídeo de hoje foi basicamente só sobre o tronco, depois ele vai falar da copa, depois ele vai falar da raiz. Mas o que eu não sabia, e daí vem a história do que está morto, o que está vivo, né? Aliás, vale lembrar, nós também não somos muito diferentes. Recentemente eu cortei o cabelo, né? Não senti dor nenhuma, porque o cabelo que está sobre a minha cabeça não é necessariamente uma coisa viva, assim como a unha que eu corto, você corta também, eu espero.
ela faz parte de você, mas não está viva. Então, se você parar para pensar, essa pele, sua cutis sedosa, né, sua cutis perfumada, na verdade são células que também não estão mais vivas. Então, veja bem, se a gente parar para pensar na nossa própria existência humana, a gente está também coberto e protegido por coisas que não estão necessariamente vivas, estão mortinhas. Pois bem, então uma árvore é 90 e tantos por cento matéria morta. Como assim? O que eu não sabia. Imagine que você, não vamos cortar uma árvore de verdade, vamos cortar imaginariamente. Imaginariamente você faz um corte, uma seção, né, na árvore, e você vai ver ali o tronco, aqueles anéis todos, que beleza, tem um núcleo de madeira ali, tem a casca lá fora, certo? Certo. O que acontece é que quase tudo que você está vendo ali é morto. Quase que você está vendo tudo ali é as células mortas. Elas não estão necessariamente vivas, elas podem estar protegidas por resina e tal, mas elas não estão consumindo, não estão, não, já morreram. A parte efetivamente viva, né, do tronco de uma árvore, ela tem uma espessura, não importa o tamanho da árvore, de mais ou menos 2 milímetros. Imagina que você fez esse corte imaginário, por favor, né, não vamos machucar a árvore, né, e se você olhar a casca, né, pega da casca para dentro, tem em algum momento ali, tem uma camada, né, uma camadinha ali muito fina de 2 milímetros, que é aí que realmente a árvore está vivendo. Ali são células, células tronco, realmente, eu sei que parece redundante, mas são essas stem cells em inglês, né, são aquelas células que podem virar qualquer coisa. Elas estão o tempo inteiro se dividindo para fora, na direção externa e na direção interna. Elas vão se dividindo para dentro, para fazer com que, né, o caule vá engrossando cada vez mais, ela está produzindo cada vez mais para dentro, mas tudo que ela está produzindo para dentro são células que em pouco tempo elas vão se sacrificar e vão virar células mortas e vão virar madeira. Então, essa camadinha muito fina, ela vai fazendo com que o interior fique cada vez mais grosso, é como se ele fosse inchando, com células que, na verdade, estão mortas. E, ao mesmo tempo, ela produz para fora, né, 3 tipos de célula, agora já esqueci os detalhes aqui, mas a casca da árvore também é basicamente morta. O que você tem ali é uma camada muito fina. Não é que ela vai estar criando ali também, acho que é uma segunda camada dessas também, em que vai servir para o transporte dos açúcares, para o transporte de, eventualmente, informações. Então, veja, quando você pega um tronco, eu nem quero imaginar uma sequoia, nunca vi isso, deve ser um negócio colossal, né? Mas em 90 e tantos por cento daquilo é madeira morta. A parte que está efetivamente viva, né, não só viva fazendo com que a árvore o tronco continue crescendo, mas que ele consiga se reparar, se consertar, se proteger, é uma camada muito fininha. Por isso que ele até fala, eu sei que, né, de repente você se empolga quando você está apaixonado, vai querer pegar um canivete, vai querer fazer um coração. Eu falo, mas aqui não faz mal nenhum, olha o tamanho da árvore e tal, eu vou aqui riscar com o meu canivete um coraçãozinho e os nossos nomes. É a pior coisa que você pode fazer. Porque, na verdade, o resto todo da árvore você podia fazer o que você bem entendesse, mas não naquela camada que está viva. Né? Quando você faz isso, você está efetivamente fazendo um estrago miserável na árvore. Eu não sabia disso. Vocês sabem que a minha ignorância com relação a temas de botânica e biologia em geral é muito espessa, é uma camada muito profunda de ignorância. Né? Eu não tinha ideia, eu nunca tinha parado para pensar. Né? Uma árvore, pelo menos sobretudo um tronco, grande parte desse tronco já morreu. Ele está sustentando a vida, mas a vida está numa camada muito fina. É uma camada muito fina de vida. Eu imagino que a hora que ele vai falar das folhas, ele vai falar uma coisa parecida. Né? Na verdade, a vida de uma árvore está acontecendo, não importa o tamanho que ela tenha, é numa camada muito fina das folhas. Né? E todo esse maquinário que a natureza acabou desenvolvendo, né, o tronco ele tem ali uns dutos muito fininhos, né, para que a água suba por capilaridade. A água tem uma série de propriedades estranhas, a água é um bicho esquisito, né, mas se você pega um tubo fininho, a água vai querer subir,
não é? E aí, ainda mais que lá em cima as folhas estão evaporando a água, né? A água que está nas folhas evapora, isso puxa a água pelos tubos, puxa com uma pressão extraordinária, né? Que seria normalmente suficiente para fazer a água ferver, mas a planta consegue de alguma maneira gerenciar isso. Então, ela imagina, a evaporação das plantas está puxando a água do solo, né? Então tem um fluxo constante vindo pelo tronco, mas o tronco está morto, não é? Só tem essa camada muito fininha, que é a camada do devir, a camada das trocas, a camada do encontro, a camada viva. O que é muito interessante, porque uma árvore nesse esquema meio maluco, né, de você ter uma camadinha de vida sendo sustentada por uma quantidade gigante de matéria já morta, uma árvore, em princípio, ela pode continuar assim, sei lá, não tem por que ela acabar, não tem por que, só se acontecer alguma coisa, só se alguém derrubar, né, bolsonaristas, garimpeiros, né, só se pegar fogo, cair um raio, mas em princípio uma árvore é quase que imortal. Você tem árvores por aí, oliveiras, que são do tempo de Cristo, de antes de Cristo, que tem milhares de anos, não é? Então, a próxima vez que eu der uma voltinha aqui no nosso bairro, eu vou prestar atenção nas árvores e vou tentar visualizar essa coisa que é absolutamente mágica para mim, que é imaginar que você tem ali uma matéria que é praticamente inerte, né, matéria que está tentando ali sobreviver, ou pelo menos resistir aos elementos, mas você tem uma camada contínua, como se fosse uma pele muito fina, que é onde a vida está acontecendo, onde as trocas estão acontecendo, onde o sol está interagindo, que estão sendo reproduzidas as células. O que faz uma árvore passar de uma coisinha de nada para um tronco gigante é justamente essa camadinha de 2 milímetros que está o tempo inteiro criando células novas para dentro e para fora. Eu sei que muitos de vocês devem saber isso. Eu não sabia, eu achei essa história bastante interessante. Mas agora, só para encerrar, vou voltar para a história da Segunda Guerra Mundial. Uma coisa que é bastante... eu não vou entrar aqui nos fatos propriamente dito, nas datas, né? Invasão do quê, invasão do sei lá. Mas uma coisa que me impressiona, em primeiro lugar, é que, veja, você sabe, eu já comentei aqui inúmeras vezes, Hitler era austríaco, ele não era alemão. Ele era um soldado menor, ele viveu ali a Primeira Guerra, foi preso, foi ferido, foi preso, se eu não me engano, né? E aí não era exatamente um cara com uma projeção extraordinária, né? Ele era um artista plástico frustrado, ele tentou pintar umas bobagens que ninguém queria comprar aquela porcaria, né? Ele é um artista plástico frustrado e aí ele resolve virar o que ele acaba virando. Certo? Por isso que a gente tem que ter escolas de artes, tem que ter bastante oportunidade para todo mundo antes que o cara faça algum holocausto de novo. Mas, pois bem, o que é curioso aqui, e que a gente já comentou isso em outras ocasiões, é como algumas dessas figuras, sobretudo masculinas, né, elas têm uma certa fixação por algumas histórias, que obviamente são histórias quase que míticas, não são necessariamente histórias factuais, de grandes heróis do passado, né, de grandes conquistas, de grandes vitórias, sei lá, Aníbal contra não sei quem, Aquiles contra não sei quem lá, Alexandre o Grande, e eles vão se alimentando dessas histórias e vão fantasiando um futuro onde eles possam ter a mesma imortalidade. E com Hitler é uma coisa muito parecida, porque, veja, a hora que ele começa a se destacar na política alemã, ele é um ninguém. Primeiro que ele não é nem alemão, já é austríaco, né? É um cara que vem de fora. Em segundo lugar, que ele é um cara esquisito, né? Veja, quando você pega as forças armadas na Prússia, na Alemanha e tal, era uma coisa super aristocrática, era uma coisa bastante elitista, bastante aristocrática. Aí vem um cara que não tem berço nenhum, né, que está conseguindo de alguma maneira completamente enlouquecida, mais ou menos como o Trump, que não fala coisa com coisa, mobilizar as massas. Os caras não sabem o que fazer, né? Ainda mais quando o cara começa a demonstrar que o sonho dele, desde o começo, desde quando ele escreve o Minha Luta, o Mein Kampf, né, na prisão, o sonho dele é a guerra. Ele sonha com a guerra.
Porque na cabeça dele, ele leu Darwin tudo ao contrário, ele acha que a vida é efetivamente o forte dominando o mais fraco. Então você tem que lutar o tempo todo. A luta é a única coisa que conta, né? A paz é uma fraqueza, a paz é fraqueza, né? O cristianismo é uma fraqueza, né? O que acontece é essa coisa nórdica da batalha, de Valhalla, sei lá do que, de Thor, de Wagner, né? É isso que passa na cabeça dele. Então o que ele imagina como futuro não é surpresa para ninguém. Ele imagina um futuro de guerra permanente, guerra ofensiva, né? Porque a paz é uma coisa para, sei lá, para bundões, né? E aí é muito desconcertante que quando ele começa a fazer as suas primeiras peripécias, né? Invade a Polônia, anexa a Áustria, invade a Tchecoslováquia, sei lá, né? E ele fala, não, agora a gente tem que aproveitar e declarar guerra contra o Ocidente. Os outros militares ficam apavorados, porque eles não estão preparados, o exército alemão não está preparado, a força aérea não está preparada, não está nada preparado. Como é que eles vão comprar uma briga desse tamanho? Né? Mas de onde tirar esse nanico que tem essas ideias completamente delirantes? Então ele enfrenta a resistência, tem planos ali, a gente já deve ter visto o filme com Tom Cruise, etc e tal, Tarantino, de atentados. Os caras vão, a gente tem que ficar livre desse cara, ele não nos representa, né? Mas mesmo assim, tem um episódio interessante, que acho que é o que aparece no filme do Tarantino, tem um cidadão comum, que se eu não me engano chama Gregor Elsa, se eu não me engano, não tenho certeza, estou falando de orelhada, nunca tinha ouvido falar. Era um cidadão comum, um carpinteiro, que ele não está achando graça nessa história toda, ele acha que o nazismo está piorando a condição de vida da Alemanha, e aí quando ele começa a perceber os sonhos malucos do Hitler, ele falou, cara, eu tenho que ficar livre desses caras. E ele, de uma maneira muito germânica, muito metódica, ele observa que todo ano o Hitler vai numa cervejaria em Munique comemorar a data mística e maravilhosa de quando eles fizeram lá uma palhaçada numa cervejaria em Munique. Então eles todo ano vão comemorar no mesmo dia, na mesma hora. O Hitler vai falar 2 horas. E falou, ele volta todo ano? Moral da história, ele nem morava em Munique, mas ele começa a frequentar sistematicamente, ele vai toda semana, vai toda noite nesse bar para tentar entender, nessa cervejaria, como as coisas funcionam. Ele tinha trabalhado já, acho que na Primeira Guerra, com explosivos. Ele fala, cara, acho que eu sei onde colocar uma bomba, né? Aí ele fica, depois que todo mundo vai embora, ele se esconde e ele vai devagarinho. Toda vez que ele vai lá, ele vai escavando um buraco numa pilastra de madeira. Ele vai proteger aquilo, ele vai colocar uma portinha secreta. Uma coisa mais disciplinada do universo, fazendo amizade com todo mundo. Já é um cara que é um cara regular naquele lugar. Né? E aí, no fim, quando ele sabe que está se aproximando, né, depois de um ano, se aproximando a data em que o Hitler vai fazer aquele discurso, ele coloca ali naquele compartimento secreto, ele coloca a dinamite, que ele tinha roubado não sei de onde, né, ele coloca um timer, né, e vai embora. Fala, cara, vai dar tudo certo, né? Mas aí o acaso, infelizmente, não funciona do jeito que a gente gostaria, né? O que acontece é que naquele dia o Hitler resolve, ele se atrapalha todo, ele acaba fazendo um discurso mais curto, ele acaba saindo de lá muito mais cedo, e depois de 13 minutos que o Hitler e toda a cúpula nazista saem, a bomba explode. Então foi uma oportunidade perdida. Não é? Mas eu estou contando essa história porque o que acontece é que qual foi a reação de todo mundo? É mais ou menos como o atentado do Bolsonaro ou o atentado do Trump. Meu Deus do céu, ele foi salvo pela providência. O próprio Hitler acreditava em providência. Um cara que em princípio não era cristão nem nada, mas ele se achava um eleito pela providência para um destino grandioso. E ele falou, tá vendo, escapei de mais um atentado, a providência realmente está reservando um destino brilhante para mim. Né? O povo solidariza, e aí os militares que estavam tramando um outro atentado, estavam pensando em como matar essa figura enlouquecida, eles percebem, cara, se a gente matar esse cara, nem consigo imaginar o que vai acontecer aqui. Não é? Mas eu estou contando um pouco essas histórias, sem entrar muito em detalhes de fatos e tal, porque, veja, na cabeça do Hitler, ele estava, falando de novo em convicção, ele estava convicto de uma certa versão da história,
Então, segundo ele, a história demonstra, segundo ele, a ciência demonstra, né? Só que não, né? Ele escolheu a dedo ali o que ele queria acreditar, construiu uma narrativa completamente ensandecida, né? A convicção que ele tinha, mesmo que ele não falasse coisa com coisa, a multidão ficava extasiada com toda aquela paixão que o cara colocava, sendo que ele não falava coisa com coisa, não é? Então, eu tenho que processar isso, eu tenho que digerir, eu tenho que, de alguma maneira, tentar absorver essa história toda, porque não é muito fácil, porque quando a gente se depara com coisas tão resistentes, com coisas tão, como hei de dizer assim, atemporais, quanto esses traços da natureza humana, primeiro que é o auto-engano, né, essa capacidade incrível que a gente tem para se auto-enganar, né, para se bater no peito, apesar dos fatos, né, os fatos não fazem frente à minha convicção. Em segundo lugar, a facilidade com que a gente acaba caindo nessa armadilha de confundir convicção com certeza, de confundir paixão com verdade, não é? E infelizmente, nem sei se é infelizmente, mas o que eu percebo, ainda mais aqui nesse nosso canal tão nanico, né, tão cauda longa, por assim dizer, é que, veja, quando eu trago aqui alguma descoberta absolutamente extraordinária da ciência, é uma descoberta nova, tem muita incerteza, né? A gente sabe que vai aparecer uma teoria melhor, né? Tem coisas que a ciência ainda não conhece e fica maravilhada com isso. Então, veja, a ciência não mata a sede de convicção. Ela não bate no peito e sai alardeando verdades universais e eternas. Não, 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 não. Tudo é contingente em ciência, né? Todo conhecimento é temporário, todo conhecimento está evoluindo. Então, eu acho que ela não consegue alavancar essa coisa da nossa natureza que, infelizmente, acaba servindo, né, de sustentação, de tronco, né, para que figuras completamente delirantes, infelizmente, consigam alçar-se a uma altura imerecida. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, sem passarinho hoje, desculpem, vai ser um episódio um pouco mais curto, vou devolver o tempo de vocês têm certamente coisas mais nobres a fazer. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.